Olá, pessoal! Eu sou a professora Emily e hoje nós vamos conversar sobre a gametogênese. Então, o que é a gametogênese? A gametogênese é a formação de gametas. A gente está estudando na êmbrio, né? A gente já viu todas as questões relacionadas ao sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, e agora a gente vai aprender um pouquinho como que eles formam, então, os gametas, que são essas células haploides tão importantes para que haja, né, a formação de novos indivíduos. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre os processos de meiose que acontecem. Então, no homem e na mulher acontece a formação de gametas, sendo que a partir de uma célula mãe a gente consegue formar células haploides, e é só com o entendimento do processo da formação de gametas que é possível responder algumas questões, como por exemplo, por que tem diferenças no tamanho dos períodos de fertilidade durante a vida de homens e de mulheres, né? A gente sabe que não é igual esse tamanho de período de fertilidade. Por que o número de gametas possíveis de serem eliminados varia? Então, será que exatamente o mesmo número de células que são formadas como gametas são possíveis de serem eliminados ou eles são viáveis? Como é que funciona a relação da idade e da diminuição da fertilidade nos sexos? E qual que é a relação entre idade e geração de filhos com anomalias cromossômicas ou anomalias gênicas? Será que isso acontece nos dois sexos? Qual que é a variação entre isso? Então, essas são algumas das questões que nós iremos trabalhar ao longo dessa aula. Em relação à diferença no tamanho dos períodos de fertilidade, os homens, eles iniciam um período fértil a partir dos 12 a 13 anos com um fenômeno chamado de poluição noturna. Então, na poluição noturna, quando acomete, né, acontecem as primeiras ejaculações do homem, né, normalmente no período noturno, que é quando o corpo está mais relaxado, e a partir daí ele já está viável, né, sexualmente para fertilizar uma fêmea. Esse período de fertilidade do homem, ele dura ali dos 12 a 13 anos até o momento que ele conseguir manter uma ereção. E isso varia de homem para homem. Tem homens que com 80 anos ainda conseguem manter uma ereção, ou com 90, ou com 100 anos. Isso é variável. Então, o que determina o período de fertilidade no homem não é uma questão hormonal, é uma questão de conseguir manter uma ereção. Enquanto ele conseguir manter o pênis ereto, ele vai conseguir liberar os espermatozoides que serão viáveis para a formação de um novo ser. Já na mulher, esses dados são um pouco diferentes. A menarca na mulher, ela se inicia numa média de 12 anos, né? A menarca é a primeira menstruação. A gente sabe que os primeiros ciclos de uma mulher, eles são anovulatórios, ou seja, não tem liberação de óvulo. Então isso, no primeiro até no segundo ano, as mulheres elas ainda não conseguem ovular. Então elas ainda não estariam viáveis, né, sexualmente a ponto de serem fecundadas. E a partir da menarca, então, ela estaria, né, considerando esses 2 anos ali de ciclos anovulatórios, ela estaria já disponível até o período chamado de menopausa. A menopausa acontece no Brasil em uma média de 54,2 anos, mas é variável em vários locais do mundo, tá? E a menopausa ali faz com que os níveis hormonais diminuam tanto que não existe mais a viabilidade, né, para fertilização. Então, da menarca até a menopausa é o tempo viável de uma mulher. Mas existem alguns poréns. 10 anos antes da mulher entrar em menopausa, a gente chama esse período de climatério. O climatério acontece 10 anos antes da menopausa, então seria em torno de 44 anos. E durante o climatério acontece uma diminuição abrupta, totalmente abrupta dos hormônios femininos. E isso faz com que a mulher já não engravide mais. Ela já não tem mais óvulos viáveis a partir do climatério, o que diminui então o período de fertilidade de uma mulher dos 14, considerando os ciclos anovulatórios, até mais ou menos uns 44 anos. Mas tem mais um porém. A partir de 35 anos, a queda hormonal já inicia, não tão abrupta quanto do climatério, mas já é uma queda hormonal brusca quando a gente compara com uma mulher de 25, de 30 anos. Então, de fato, a mulher está viável como fértil dos 14 até os 35 anos. Isso daí dá em torno de 19 anos, né, de fertilidade, enquanto um homem tem ali 90 anos de fertilidade, dependendo da possibilidade de manter uma ereção. Então já tem uma diferença muito abrupta, né, no tamanho dos períodos de fertilidade de um homem e de uma mulher. Em relação às fases para a formação dos gametas,
Nos dois sexos, ela acontece de uma maneira muito semelhante. A gente vai ver aqui, passo a passo, quais são essas etapas. A primeira delas é uma fase de origem das células germinativas, né? Então, durante a segunda semana de desenvolvimento embrionário, então quando o bebezinho está lá dentro do útero da mãe, com 2 semanas de vida, já começa a migração das células germinativas lá do saco vitelínico. Então, já tem uma migração interna de células, ou seja, as células que vão ser os gametas femininos e masculinos já migram para o local onde ela vai ter função quando o bebê tem 2 semanas de vida, né? Quando esse embriãozinho tem 2 semanas. Após isso, inicia uma fase de multiplicação, que é uma fase de mitose, onde eu tenho uma série de divisões celulares que vão garantir com que uma célula gere 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16 e assim sucessivamente. Após a fase da multiplicação, quando eu já tenho várias células germinativas disponíveis, inicia uma fase de crescimento, onde essa célula ela efetivamente cresce de tamanho, né, e fica disponível para a próxima etapa, que é a fase da maturação, que é quando ela realmente vai estar maturada, né, vai ter feito todo o seu ciclo de meiose para que ela se torne uma célula haploide. Lembrem que células haploides são células com um componente só de DNA, né? E nós somos formados por 46 cromossomos. Então, eu tenho 23 pares, né, de cromossomos que formam um indivíduo adulto. Esses 46 cromossomos, eles vêm de 23 cromossomos que o meu pai me cedeu e 23 cromossomos que a minha mãe me cedeu. Juntando os componentes que eu recebi do pai e da mãe, eu tenho 46 cromossomos. Mas são 23 pares. Né? Então, eu recebo um cromossomo 1 da minha mãe e um do meu pai. Um cromossomo 2 da minha mãe e um 2 do meu pai. E assim sucessivamente até que eu tenha esses 23 pares de cromossomos. Isso quer dizer que para eu conseguir mandar um gameta para ser viável, ele precisa estar com um único componente de DNA, ou seja, ele tem que ter 23 cromossomos. Todas as células do meu corpo apresentam 46 cromossomos, todas, menos as células germinativas. Por isso, essa última etapa do processo de gametogênese é a fase de maturação, onde eu passo de uma célula que era diploide, que tinha 46 cromossomos, que não é uma célula gamética, para uma célula que fez o processo de meiose e que se tornou uma célula haploide com 23 cromossomos. A partir daí, essa célula é viável para ser liberada como um gameta e ter a possibilidade de fecundação e formação de um novo indivíduo, ok? Eu disse para vocês que essas fases elas são comuns aos dois sexos, mas elas acontecem em momentos diferentes. E agora a gente vai começar a ver a espermatogênese, né, masculina e feminina de maneira diferenciada. A espermatogênese, como o próprio nome diz, a espermatogênese é um processo que acontece nos gametas masculinos, né? Então eu tenho a formação de um espermatozoide. O conceito da espermatogênese é o processo que abrange a formação nas gônadas masculinas, né, que são os testículos dos gametas masculinos. As fases são as mesmas. Fase de origem das células germinativas, que acontece na segunda semana de desenvolvimento embrionário, a fase da multiplicação, fase de crescimento e fase da maturação. A partir do momento que eu tenho um gameta maturado, já com o processo de meiose, ele precisa entrar em um processo de diferenciação ou espermiogênese, porque como vocês sabem, os espermatozoides eles são umas células bem pequenininhas, que tem só uma cabecinha e uma cauda bem grande. Então, esse processo de perda de todo o material citoplasmático ao longo do seu núcleo celular, né, ao longo da sua célula, ele precisa ser liberado, precisa ser descartado para ficar apenas o núcleo do espermatozoide com mitocôndrias que vão fazer o batimento do flagelo para que ele tenha mobilidade. Esse é o processo de espermiogênese, quando eu saio de uma célula redonda e vou para uma célula com o formato do espermatozoide, que é bem menor em tamanho, né, e muito mais viável. Então, o início desse processo todo de gametogênese inicia na segunda semana de gestação, como a gente comentou, quando eu tenho o início da formação das células que vão ser os gametas, né, daquele bebê. A partir da quarta semana, essas células já migram para as gônadas, tá, que estão em formação. A partir daí, essa é uma imagem de um bebê em desenvolvimento, onde vocês estão vendo umas células que estão pontilhadas de laranja,
que está mostrando que aquelas células são as células germinativas primordiais. Com o passar do tempo, ela vai migrando para o polo genital, que está na imagem B, que está escrito ali do ladinho, polo genital, que é onde vai efetivamente ter o funcionamento. Então, a gente é tão comprometido com esse processo reprodutivo que tem o início dessa formação dessas células antes do nosso próprio nascimento. Pensem comigo, a mulher normalmente descobre que está grávida a partir da 8ª ou 9ª semana de gestação, né? Que daí é quando inicia, que ela já está há mais de um mês, quase 2 meses atrasada, daí ela faz um teste e descobre que está grávida. Ela nem sabe que está grávida, o bebê já está formando as suas células gaméticas, para vocês terem a ideia do comprometimento com o processo reprodutivo que nós temos, tá? E aí essas células germinativas, elas vão ficar se reproduzindo ali através da mitose, em um processo que a gente chama de fase de multiplicação, e aí essas células a gente chama de gônias, essas gônias vão ficar se reproduzindo, tanto que nos homens, quando ele nasce, o testículo dele e o epidídimo é tão cheio de espermatócitos, né, de espermatogônias em formação, que a gente nem chama de testículo, a gente chama de cordão sexual. Não tem uma luz, não tem um espaço no meio. Ele é todo tomado de células, tá? De tantas células que vão formar gametas que tá formando ali aquela região daquele órgão. Tá? E aí a gente tem, além dos espermatozoides, que são essas células que a gente está vendo aqui em azulzinho, tem alguns outros tipos de células também que fazem parte do testículo masculino, que são as células de Sertoli, que são essas células verdinhas ali que vão fazer a nutrição do espermatozoide, tá? Então vai dar todo o nutriente que ele precisa para crescer. E as células de Leydig, que são essas mais compridinhas, que são as células que vão liberar a testosterona, fazendo com que um processo de espermiogênese inicie. Tá? Então, isso daí é uma imagem de um testículo masculino, é assim que ele nasce, é chamado de cordão sexual, porque ele não é um tubo, como o testículo normalmente é. Ele é um cordão cheio de células de espermatogônias ali prontas para iniciar um processo de espermiogênese. E aí, a partir dessas células de Leydig que liberam a testosterona, essas espermatogônias que estão internas ao testículo podem seguir 2 caminhos diferentes. Ou elas continuam formando mais gônias para que, né, o homem esteja viável até o final da vida, como a gente comentou, ou ela vai iniciar um processo de espermiogênese. Então, aqui nesse esqueminha do lado, a gente vê 2 opções. Está escrito espermatogônia A e espermatogônia B. Vejam que a espermatogônia A, ela só está se multiplicando, justamente para fazer a manutenção das células, né, das gônias no testículo masculino. Por isso que ele está viável ali até os 100 anos. Uma gônia dá origem a outra gônia, que dá origem a outra gônia, que dá origem a outra gônia, e aí ela vai sempre tendo essa manutenção da quantidade de células dentro do testículo. Por outro lado, algumas gônias, como está o exemplo aqui da espermatogônia B, ela, estimulada pela testosterona, ela consegue iniciar um processo de espermiogênese. Então vejam que a partir de uma célula mais arredondada verde, eu vou fazendo um processo de espermatócito primário, espermatócito secundário, até que eu chego no espermatozoide, ali ele sendo, né, imaturo, e depois aqui embaixo ele nadando o espermatozoide maduro. Então esse é um processo de espermiogênese. Ele perde, né, toda aquela célula arredondada grande, vira uma cabecinha com núcleo e um flagelo que tem a função de batimento ciliar, né, que ele é móvel para encontrar o óvulo dentro do corpo feminino. Tá? Então essas são as 2 possibilidades que as gônias têm dentro dos testículos, né? Ou ela vai formar outras gônias, ou ela vai se transformar em espermatozoide e ser liberado. Tá? Alguns estudos, eles demonstram que o homem, ele libera a cada ejaculação de 50 a 150 milhões de espermatozoides diariamente, tá? Então ele consegue ali ele produz de 50 a 150 milhões de espermatozoides diariamente. São muitos espermatozoides, né? Eles são células bem pequenas, que ocupam todo o testículo, mas eles são muitos em número, tá? E aí eu trago para vocês esse esqueminha que mostra que para que uma célula germinativa, uma gônia, ela saia daquele formato redondo que ela tem, até ela chegar até um espermatozoide diferenciado, já maduro, dura em torno de 64 dias essa modificação.
Isso quer dizer que dia após dia, células estão sendo recrutadas para iniciar um processo de espermiogênese, para que eu tenha, né, essa liberação de 50 a 150 milhões de espermatozoides por dia. Tá? Então, o período germinativo dura em torno de 16 dias, o período de crescimento 24 dias e a maturação em torno de 24 dias, totalizando aí 64 dias para essa formação, então, a partir de uma gônia de um espermatozoide já maduro. Tá? E aí, entramos em outra pergunta bem interessante em relação à idade com a geração de filhos com anomalias cromossômicas. Como nós vimos, os homens eles são viáveis ali desde a segunda semana de vida, né? Eles já têm gônadas, as gônias já formadas. A partir dos 12, 13 anos, ele já começa a ter a liberação de espermatozoides até ser viável por meio de ereção, que pode chegar até os 100 anos. Mas a gente viu que ele produz espermatozoides diariamente. Essa produção diária faz com que as gônias, por mais que já tenham uma idade avançada, a produção diária, ela faz com que essas células sejam sempre novas, porque eu estou produzindo células novas diariamente. Então, não é como se eu tivesse, desde a segunda semana de vida, uma gônia que vai ser a minha gônia para o resto da vida. Não. A gente viu que ele consegue produzir gônias novas diariamente. Por produzir gônias novas diariamente, ele não é responsável por mutações cromossômicas. Então, o homem não tem relação com anomalias cromossômicas, porque as anomalias cromossômicas estão relacionadas com idade de gameta. Como o homem sempre produz novos, a relação que ele tem com anomalias são anomalias gênicas, ou mutações gênicas, ou mutações genéticas. Por ele ter uma rápida proliferação de espermatozoide, que chega ali a 150 milhões por dia, as enzimas de reparo de DNA não têm tempo para reparar possíveis erros e possíveis danos causados ao DNA. Por isso, normalmente, o homem é o responsável por passar gametas que apresentem mutações gênicas no seu componente genético. Enquanto que as mulheres elas são responsáveis por mutações cromossômicas. Nós já vamos falar da gametogênese feminina, mas ela, a partir da segunda semana de vida, a bebê menina já tem seus gametas prontos que irão durar até o final da sua vida, que é o período da menopausa. Então, isso quer dizer que se a mulher engravida com 40 anos, o gameta dela tem 40 anos. Um gameta velho acumula muitas mutações nos seus cromossomos. Por isso, mulheres são responsáveis por mutações cromossomos. E aqui está a explicação disso que a gente está comentando, né? Nos homens, a duplicação de DNA acontece um erro em 1 milhão, acontece uma mutação, como ele produz 150 milhões de gametas por dia, né? Isso quer dizer que ele tem ali milhões de mutações que ele vai acumulando ao longo do tempo. E os homens renovam essas gônias constantemente. Os espermatozoides têm em torno de 3 meses de vida quando são ejaculados. E aí, quando um homem tem 60 a 70 anos, os espermatozoides já vão ter aí de 4 a 5 meses, né, quando forem liberados, porque o metabolismo diminui, assim como a quantidade de ereções. Então, ele pode ter esse acúmulo de mutações no seu sistema que fazem com que ele seja responsável por mutações gênicas. A próxima etapa da nossa diferenciação e última é a espermiogênese, que é aquela fase da diferenciação que a gente comentou, onde a partir de uma célula oval redonda acontece o processo de perda de citoplasma, né, diminuição dos componentes internos do citoplasma, como retículos, Golgi e lisossomos, e o que acontece é uma formação de uma cabeça, né, onde está contido o DNA do espermatozoide, uma capa de mitocôndrias chamada de peça intermediária, onde eu tenho várias mitocôndrias que vão garantir energia para que esse flagelo, que é a parte final do espermatozoide, faça o batimento flagelar, que é o tipo de movimentação que ele faz, né, até encontrar com o óvulo. Tá? Então, esse é todo o processo de formação de gameta masculino. Agora, a gente vai começar a ver o processo de formação de gameta feminino, tá? Chamado de ovogênese ou oogênese. O conceito de ovogênese ou oogênese é o processo que abrange a formação nas gônadas femininas, que são os ovários, dos gametas femininos. Ao contrário do gameta masculino, o gameta feminino é oval e é uma célula enorme, tanto que é a única célula humana que pode ser vista a olho nu.
de tão grande que um óvulo humano a ponto de ser liberado do ovário tá? Ele é bem grande. As fases ou etapas são as mesmas que a gente viu até agora. Tem uma fase de origem das células germinativas, que acontece na segunda semana, e na quarta ele vai migrar, né, para o local de atuação. A fase de multiplicação, a fase de crescimento e a fase de maturação, que é onde acontece a meiose. Então, o início, assim como o masculino, se dá na segunda semana de gestação. Isso quer dizer que quando a mãe está grávida da menina, com 2 semanas de gestação, ela ainda nem sabe que está grávida, as células germinativas já estão em formação e na quarta semana essas células migram para as gônadas em formação, assim como a gente pode ver nessa imagem, né? Eu já tenho ali essas células laranja no poro genital. O desenvolvimento da gametogênese é muito parecido nesse período, por isso que a imagem que eu estou utilizando é a mesma, tanto para meninos quanto para meninas, tá? Então é a mesma coisa que acontece. E aí, quando a gente comenta a relação da idade com a geração de filhos e anomalias cromossômicas, a gente já comentou que os homens normalmente são responsáveis pelas mutações gênicas, justamente por produzir muitos espermatozoides de uma mesma vez, impossibilitando que as enzimas de reparo de DNA deem conta de reparar os erros. Enquanto que as mulheres são responsáveis pelas mutações cromossômicas, né, porque a fase de multiplicação não é contínua, acontece entre o segundo e quinto mês de vida intrauterina, com a produção de gônias é limitada, a vida fértil feminina é limitada. Então, não é igual no homem, que eu tenho produção de células de gônias a vida inteira. A gente tem a produção ali entre o segundo e o quinto mês, depois acabou. A mulher já nasce com todos os óvulos dela prontos no seu ovário. O que acontece na menopausa é que diminuiu muito a quantidade de óvulos que a mulher tem, fazendo com que não tenha mais liberação de estrógeno, e aí você acaba entrando na menopausa, né, por falta de hormônio feminino, tá? Então, no caso da mulher, a célula envelhece e não se renova, e a maioria morre com o tempo. E as que sobrevivem, o óvulo vai estar viável, mas vai ter a idade da mulher. Então, se a mulher engravida com 30 anos, o óvulo tem 30 anos. Se ela engravida com 35, 35. Por isso que a relação de idade da mãe tem uma relação direta com o aparecimento de anomalias cromossômicas, como síndrome de Down, de Turner, de Klinefelter, todas essas estão associadas, ok? E aqui, então, a gente tem uma imagem, né, igual lá do período masculino, que demonstra um período de multiplicação, que na vida do homem é constante e na vida da mulher não é. Esse período de multiplicação acontece na mulher entre o segundo e o quinto mês de vida intrauterina. A partir do quinto mês de vida intrauterina, esse feto não tem mais produção de gônias, ok? Essa é a diferença lá no homem e na mulher. Após esse período de multiplicação, a gente inicia um período de crescimento. O período de crescimento é quando essa ovogônia se transforma em ovócito primário, né? Aumenta o seu tamanho e começa a se desenvolver internamente. Então, esse ovócito ele cresce por acúmulo de substâncias de reserva e é interrompido no parto, tá? E aí, as células da menina, durante o parto, ela para o seu processo de crescimento e só vai reiniciar na puberdade. Então, todas nós temos essa interrupção, né, que vai ter esse reinício apenas na puberdade, ok? E aí, então, para que essa interrupção pare, a gente tem o acúmulo de uma molécula chamada de AMP cíclico, que faz com que no nascimento pare no momento de ovócito primário. E aí, quando a mulher, então, chega no período de puberdade, ela vai iniciar o período de maturação, que é quando ela está viável mesmo. Mas, por enquanto, ela está interrompida assim que ela nasceu. Então, as mulheres, ao nascer, ela tem lá dentro dos seus ovários muitos ovócitos primários, que são essas células bem grandes, como vocês podem ver aqui na lateral. Entre essas células, né, grandonas, a gente tem umas células bem pequenininhas, que são as células foliculares, que são as células que vão dar suporte energético para essas células chamadas de ovócito, tá? E aí, então, todos esses ovócitos primários, eles ficam ali silenciados na mulher até que ela entre num período de puberdade, que é quando ela vai iniciar o processo de maturação desses ovócitos armazenados dentro do seu óvulo.
tá? Então, as ovogônias, como a gente viu, são produzidas do segundo até o quinto mês de vida intrauterina. Por isso, nós temos um estoque limitado de gametas. E acontece na mulher ainda um fenômeno chamado de atresia. A atresia é a morte de folículos. Então, os folículos ovarianos, existe uma estimativa de que a gente nasça com cerca de 7 milhões de folículos, tá? Então, quando a gente está ali no quinto mês de gestação ou na 20ª semana de gestação, nós temos cerca de 7 milhões de folículos ovarianos. Já inicia, a partir desse momento, o processo de atresia, porque quando a gente nasce, nós já temos de 1 a 2 milhões de folículos ovarianos. Até os 37 anos, acontece uma taxa constante de morte. Cerca de 1.000 folículos morrem por mês. Independente se você faz uso de anticoncepcional ou não, existe essa morte, essa taxa constante de morte folicular, até os 37 anos. Após os 37 anos, acontece uma taxa acelerada de atresia. A mulher passa a perder milhares de folículos por mês, até que ela entre no processo chamado de menopausa, que é quando ela tem menos de 1.000 folículos no seu ovário, que não são o suficiente para produzir os hormônios femininos. Por isso ela entra em menopausa, ok? Então a relação que tem com a fertilidade é que o gameta feminino tem a idade da mulher na época da sua liberação. Existe na literatura casos de mulheres que engravidaram com 45, com 47 anos. Isso é possível? É possível. Mas a idade desse gameta é de 47 anos. Isso quer dizer que a chance de ter algum erro cromossômico é muito alta, tá? E aqui um gráfico para vocês verem esses folículos do nascimento até a menopausa. Quando a gente nasce, tem um número muito elevado que vai ao longo da vida diminuindo até que se chega lá na menopausa e praticamente zera o número de folículos ovarianos ou ovócitos primários no nosso ovário, tá? E aqui uma imagem para vocês verem de ovários sem folículos, ovários com 5 a 10 folículos e ovário com mais de 10 folículos, tá? Então isso é possível a gente visualizar, né, através de um exame de raio-x específico que faz a contagem desses folículos antrais para ver aí o número de folículos que a mulher tem, para ver se ela é fértil ou se é viável, tá? E aí existe um número de folículos, né, alguns estudos que foram feitos que demonstram que quando a mulher tem de 25 a 29 anos, a chance de fecundação diminui 6% em relação a quando ela tinha 20. Com 30 e 34 anos, a chance de fecundação diminui 14%. De 35 a 39, diminui 31%. E a partir dos 37 anos, a diminuição é de 12% ao ano, né? Justamente porque diminui o número de gametas que ela tem no seu ovário, tá? Então, mulheres que engravidam aí com 45, 47 anos é basicamente um milagre mesmo, biológico, né? Considerando que a gente tem uma diminuição tão brusca a partir de 37 anos. E aí, como a gente parou ali no momento do nascimento, o período do crescimento, né? A gente ficou parado assim que nasceu. Após o período de crescimento, a gente tem o período da maturação, que ele reinicia na puberdade. Então, no momento da puberdade, né, a gente tem o período chamado de maturação, que ocorre quando a cada mês 5 a 12 ovócitos são estimulados, mas apenas um chega a sofrer, né, o final da divisão ali para tornar um ovócito secundário. Então, acompanhem comigo. No período de multiplicação, a gente teve várias células se multiplicando sem parar, né, até que a gente nasceu. Assim que a gente nasceu, nós temos todos os ovócitos primários já lotando o nosso ovário e ele entra em um período de interrompimento, né, fica interrompido e vai reiniciar o período de maturação apenas na puberdade, tá? Antes da gente falar nesse período ali da maturação, lembrem que assim que a gente nasce, para esse crescimento, e aí o período de maturação inicia lá na puberdade. Assim que eu vou passando, né, os meses, eu vou estimulando de 5 a 12 ovócitos por mês. Um deles é liberado por mês, né, que é o que a gente chama ali do período de liberação dos ovócitos ou ovocitação. Um deles é liberado
por mês. Normalmente o que acontece na mulher é que cada mês um ovário direito ou esquerdo liberem esse óvulo. E aí a gente tem uma preparação toda para o que a gente chama de gravidez. Então, assim que cada mês um ovócito viável é liberado, ele fica parado em ovócito secundário, como vocês podem ver ali, tá? Ele está parado em ovócito secundário e a gente vai ter essa maturação do gameta propriamente dita, tá? Então, tem a preparação do folículo ali para a liberação do gameta. Como que acontece isso? Eu tenho folículos primários ou primordiais que vão entrar em processo de crescimento, como vocês estão vendo ali na imagem. Vão formar essas células da granulosa cúbicas, que são maiores. Vai continuar esse crescimento das células ao redor do ovócito, que são as células da teca. Depois, essas células da teca elas vão continuar um processo de crescimento, como vocês podem acompanhar ali, até que lá no final eu tenho o processo de ovulação, onde esse folículo, então esse ovócito, ele é liberado do ovário para estar suscetível a ser fecundado. Tá? Então tem todo um processo interno no ovário que acontece de aumento de células foliculares, as células estão ao redor dele, para garantir que esse ovócito seja liberado e seja viável. Tá? E aí a gente viu que acontece todo um processo primeiro de formar um ovócito primário, chegou na puberdade, essas células entram no processo de maturação formando um ovócito secundário, mas, como vocês já ouviram falar diversas vezes, o gameta feminino é o óvulo, não é o ovócito secundário. Isso quer dizer que o ovócito secundário ainda é diploide e nós precisamos fecundar uma célula haploide. Então, o que acontece é que a meiose 2, que o ovócito secundário está fazendo, só será finalizada se acontecer a fecundação. Então, o que a gente chama de óvulo é só se o ovócito secundário for fecundado pelo espermatozoide. Aí sim, assim que o espermatozoide encontra com o ovócito secundário, a gente tem a formação do óvulo, onde acontece o processo de fecundação, tá? E aí, voltando um pouquinho, na puberdade, a cada período reprodutivo, vários ovócitos são estimulados pela ação de um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai, estimulando esses ovócitos, porém, apenas um é eliminado na ovulação, tá? Então, tem todo um processo hormonal de estimulação de 10 a 12 ovócitos primários por mês e apenas um deles chega em ovócito secundário e é ovulado, e é estimulado, tá? E aí esse folículo primário, então, ele cresce, tem a presença de vários de vários hormônios, como o FSH, que vai agir, então, nesse processo de gametogênese. Daí sim, eu reinicio ali meu período de maturação, no momento da puberdade, que também fica interrompido, porque como eu comentei com vocês, a gente só tem a formação do óvulo quando ele é fecundado. Então, até agora, eu parei em ovócito secundário, para a gente relembrar. Enquanto eu estou dentro da barriga da minha mãe, até o 5º mês de gestação, eu tenho um período de multiplicação, onde as minhas células basicamente se multiplicam. O período de crescimento é interrompido no momento do nascimento e só vai ser reiniciado na puberdade, tá? E aí, na puberdade, eu tenho esse período de crescimento acontecendo e, enquanto eles estão crescendo, de 10 a 12 são estimulados por hormônios para iniciar um processo de maturação. Aí sim, a maturação vai acontecendo e esses ovócitos são mês a mês liberados um de cada vez. E aí a gente interrompe de novo o processo, porque só vai chegar a finalizar a meiose 2 quando esse óvulo for fecundado, ok? Então aqui tem uma imagem de um folículo já maduro, pronto para ser liberado. O que está apontado as setinhas ali, o que aponta aquela setinha, aquele ovócito lá no meio, ele é um ovócito maduro, ele é um ovócito secundário, ele ainda não é um óvulo, ele vai ser um óvulo assim que os espermatozoides conseguirem penetrar nele. Deu para entender isso? Lembrem que, à medida que ocorre o amadurecimento desse folículo, são aquelas células
foliculares, aquelas células que abraçam o ovócito, são as que liberam o estrógeno, que é o hormônio feminino. Então acompanhem comigo. Quanto mais crescimento eu tenho desse ovócito com as células foliculares ao redor dela, mais estrógeno eu tenho. Então isso quer dizer que vai tendo um aumento considerável da quantidade de estrógeno. Chega num ponto que eu tenho tanto estrógeno que esse antro, aquele antro que está escrito ali dentro daquele espaço em azul, ele estoura, fazendo com que o óvulo seja expelido do ovário. E é o que a gente está vendo nessas imagens, tá? Então, o nome que as pessoas usam de maneira normal é ovulação. Eles falam que o meu óvulo foi liberado. Mas agora que você tem um conhecimento de que, na verdade, é o ovócito secundário que é liberado, né? Então, o correto é a gente chamar de ovocitação. O ovócito secundário é liberado do ovário. Se encontrar um espermatozoide, vai fecundar esse ovócito secundário, que aí sim, após ser fecundado, ele se torna um óvulo, ok? Então, esse período de maturação, ele só tem continuidade se acontecer o processo de fecundação. Daí sim, fecundou, eu tenho a formação da meiose 2 e o que a gente chama de óvulo, que é o gameta feminino extremamente viável a esse espermatozoide que acabou de adentrar, né, a sua célula, tá? Então, a formação do óvulo humano ocorre se e somente se acontecer a fecundação, certo? Deu para entender isso, pessoal? E aí, então, a gente vem para o nosso último ponto da aula, que é cada gônia produz quantas células germinativas. Vocês viram ali, e eu vou voltar no slide aqui para a gente acompanhar, ó, que a cada fase que está acontecendo ali, ó, a partir da meiose, vejam que eu tenho sempre uma ovogônia fazendo meiose e produzindo um ovócito primário e uma célulazinha que está escrito N. Essa célulazinha que está escrito N, ele é um glóbulo polar, o nome dele. Ele é uma célula que vai ser reabsorvida pelo organismo, ele não é uma célula gamética. Então, isso quer dizer que uma ovogônia produziu um ovócito primário. Esse um ovócito primário vai produzir um ovócito secundário. Vejam que tem um outro glóbulo polar ali do ladinho. E esse ovócito secundário produz um óvulo. Então, eu tenho uma gônia produzindo um ovócito primário, um ovócito secundário e um óvulo, tá? Então, é 1 para 1. Por isso, aqui a gente tem que cada gônia produz quantas células germinativas. No caso das mulheres, uma ovogônia produz um ovócito secundário, que quando fecundado vai virar um óvulo, tá? Então, uma ovogônia, um ovócito. Já nos homens, uma espermatogônia produz 4 espermatozoides, porque a cada divisão celular que a gônia faz, pensem comigo, uma espermatogônia produz 2 espermatócitos primários, que produzem 2 espermatócitos secundários cada um, que viram todos espermatozoides. Então, eu tenho uma espermatogônia produzindo 4 espermatozoides, tá? E aí, então, vejam que, além do homem ser viável, né, produzir gônias a vida toda, ele ainda produz, a partir de uma gônia, 4 espermatozoides. Enquanto que a mulher tem uma vida reprodutiva muito diminuída, né, em tempo. Além disso, cada ovogônia produz apenas um óvulo, ok? Então, já tem também essa diferença enquanto à quantidade de células germinativas. E aí, a minha pergunta aí para vocês, meninas, que estão me ouvindo. Vocês já liberaram um ovócito secundário? Ou, meninos, perguntem para suas namoradas se elas já liberaram algum óvulo. Agora vocês sabem que não, né? O que a gente libera sempre é ovócito secundário e a gente só libera óvulo quando a gente engravida. Tudo bem? Ficou claro? E aí, agora, pra gente finalizar, em relação à idade da mulher, a gente viu que quanto mais velha, né, a mulher for, a célula tem a mesma idade que ela, então tem uma dificuldade, né, de se dividir, e por isso essas células podem ser fecundadas. E aqui tem algumas síndromes cromossômicas para vocês conhecerem, como a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, a primeira imagem, a síndrome de Patot, que é a trissomia do 13, e a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. Então, essas
tipos de síndromes estão relacionados com a idade avançada da mulher, enquanto que o homem está relacionado com erros gênicos, ok? Ou genéticos, né? Por constante multiplicação das suas células sem com que as enzimas de reparo consigam dar conta de reparar possíveis erros. Certo? Ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, coloquem aqui embaixo nos comentários do vídeo, ou lá no EVA, né, no mural, ou me mandem pro professor tutor ou por e-mail, que for melhor para vocês, tá? Mas não fiquem com dúvidas, certo? Então, até a próxima, pessoal!